Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Um bom exemplo de milagre emoldurado em uma visão realista, ou seja, que a narrativa do Evangelho tenta dar um tom de realidade, é o exemplo do milagre em que Jesus caminha sobre as águas ou anda sobre as águas. Eu já trouxe aqui anteriormente o paralelo de uma literatura budista em que demonstra claramente um discípulo dos ensinamentos do Buda, em que ele caminha sobre as águas. Você sabia que na época em que os evangelhos foram escritos, caminhantes sobre-humanos pelas águas eram bem conhecidos na tradição grega? Por exemplo, o deus grego Hermes, equipado com as suas sandálias divinas, dizia-se acerca dele que o mesmo caminhava e voava sobre as águas, assim como uma ave marinha. O poeta homérico o descreve. Imediatamente, ele, Hermes, amarrou sob seus pés suas lindas sandálias imortais, douradas, que o levaram sobre as águas do mar e sobre a terra sem limites, rápidas como as rajadas do vento. Em Pieria, no nordeste da Grécia, ele saiu do ar e mergulhou abaixo, sobre o mar. E então acelerou sobre as ondas, como o pássaro, o corvo marinho, qual em busca de peixe sobre o assustador golfo do inquietante mar, molha sua plumagem espessa na água salgada. Foi assim que Hermes se comportou sobre as numerosas ondas. Outros deuses, incluindo a divindade judaica Yahweh, cavalgaram sobre o mar em enormes carruagens. Por exemplo, temos esta descrição no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 15. A carruagem de Yahweh era puxada por cavalos que pisavam na água. Curiosamente, as carruagens de Poseidon e Tritão, divindades gregas do mar, foram puxadas por enormes cavalos marinhos. Ainda outros heróis e semideuses, como Atalanta e Camila, poderiam correr tão rapidamente que, ainda que corressem sobre as águas, não afundavam. De forma semelhante, assim rápido foi o argonauta Eufemo, filho do mar, do deus Poseidon, que era aquele que deslizava os pés sobre o mar cinzento, não molhando os mesmos, de tão veloz que era, mas apenas mergulhava a ponta dos dedos do pé, do qual suportava todo o seu peso e o fazia de forma rápida caminhar sobre a água. O gigante, o caçador Orion, outro filho de Poseidon, era conhecido por sua velocidade no que diz respeito à sua capacidade de andar sobre as águas, andar sobre o mar. Ele foi demonstrado andando sobre as ondas do mar, como se estivesse pisando no chão firme. O texto acerca de Orion deixa claro que ele estava sobre as águas, que na verdade ele caminhou sobre as ondas do mar. O mesmo acontece com Abaris, que conhecemos como aquele que andou na superfície da água. Estes deuses, semideuses, heróis, gigantes,
que caminham sobre as águas. Ainda, em algum momento, podem ter sido vistos como pessoas históricas, mesmo que sabido era que viviam em tempos antigos, pela literatura que citou os seus nomes. Não haveria nada de estranho em uma literatura, ainda que para nós mais recente, ainda que quando falamos desse recente estamos falando de 2000 anos atrás aproximadamente, ouvirmos dizer que um homem caminhou sobre as águas. A mente totalmente helenizada de um judeu que viveria na Palestina cerca do século I não acharia estranho se em uma literatura tivesse contato com a informação de que um homem caminhou sobre as águas. Lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 47 em diante, encontramos: E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles, e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Quando você observa a cena, a façanha é impressionante. Entre os golpes de ventos e as névoas e a escuridão, você vê Jesus andando sobre as águas. Jesus não é como o gigante Orion, não é como um semideus, mas é um humano, alguém até então semelhante a qualquer outro homem, ainda que dotado do título de Filho do Homem ou de Filho de Deus na interpretação teológica. Mas na narrativa literária do texto, apenas o que se apresenta é um homem comum andando sobre as águas, com a autoridade divina do poder do Deus de Israel. Ele não tem super sandálias como Hermes, nem carruagens como Yahvé ou Poseidon. Ele não corre como o vento, ele anda calmamente em direção ao barco. O leitor é conduzido à imaginação que os pés de Jesus parecem flutuar sobre a água, ao mesmo tempo que dá a evocação de um homem pisando como se estivesse em chão firme. O leitor é levado a imaginar a cena. Ele pisa sobre as ondas como em degraus, ou simplesmente ele passa as ondas como um obstáculo feito de água. O cenário é a 4ª vigília da noite, o horário entre 3 e 6 da manhã. Os detalhes acrescentados à narrativa nos fazem invocar uma memória histórica, ainda que de maneira inconsciente. Nas personificações que nós vemos do mar, no livro do Êxodo, por exemplo, capítulo 14, versículo 24, e também no texto tomado por empréstimo da literatura ugarítica do livro de Jó, no livro de Jó, capítulo 9, versículo 8, e também em Jó 38, 8, vemos que Yahvé, assim como Baal, derrota o mar. Na literatura ugarítica, o mar é o Deus Ian. Se nós adicionarmos a memória mitológica como chave para a interpretação do mito, apenas o texto está querendo nos ressaltar do poder divino que Jesus ali até então está exercendo como uma espécie de autoridade que nem a força impetuosa do mar é capaz de pará-lo, é capaz de impedi-lo. O autor do Evangelho de Marcos quer deixar bem claro: Jesus domina sobre as águas, ele divide as águas, ele passa pelas ondas. Seus feitos acalmam a tempestade. As similaridades literárias são óbvias, mas percebemos claramente a intenção do autor em demonstrar que, diferente das outras mitologias, lendas e folclores acerca de deuses, heróis, gigantes e semideuses que caminharam e correram sobre as águas, ou até mesmo aqueles que derrotaram o mar personificado, Jesus dos Evangelhos
ele vai além de tudo isso, demonstrando que a força imponente das águas jamais poderá questionar a sua autoridade divina, no sentido que não é um impedimento para que ele exerça a sua vontade. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte, a fortuna e a vitória lhe acompanhe. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel